Fala galera, como vão? Tudo bem? André Jordão de volta aqui e hoje para a gente falar sobre o famigerado, famoso ChatGPT, tá? Subimos agora há pouco uns shorts, um videozinho curto de 50 e poucos segundos, explicando um pouquinho, né? Até lá é muito rápido aquele formato, mas explicando, dando um gostinho do que é uma inteligência artificial generativa, né? E o ChatGPT é o maior exemplo deles. Temos outras de imagem com Midjourney, Stable Diffusion, enfim. Não vou ficar citando todos aqui porque hoje já tem centenas. Mas o importante é entender o conceito, como eu sempre falo. Sempre a gente vai trazer aqui para vocês o conceito que está por trás da inteligência artificial, para vocês entenderem o conceito e absorverem essas novas tecnologias, trazer para o teu dia a dia e, enfim, criar, construir, inovar, tudo que elas trazem de benefício para a criação humana, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos entender o ChatGPT, porque o material, produzi um materialzinho rico aqui para vocês. Ser bem sincero com vocês, não vi isso no Brasil e muito pouco no mundo. É um material tão esmiuçado assim de como uma tecnologia funciona. Você vendo esse vídeo, você com certeza vai entender o que tem por trás, como o ChatGPT faz o que você digita ali para ele fazer. Então vamos lá. O ChatGPT ele foi desenvolvido pela OpenAI, tá? É uma empresa, era uma startup que nasceu em 2015. Traduzindo OpenAI, nada mais é do que Open Artificial Intelligence, ou seja, uma inteligência artificial aberta. E ela nasceu, como eu disse, em dezembro de 2015 e eles se intitulam como uma organização, uma empresa sem fins lucrativos, tá? Mas tem os seus investidores, sendo o maior deles, como a gente olha aí na tela, a Microsoft. O valuation da OpenAI, ou seja, o valor de mercado está em torno de 29 bilhões de dólares, o que a coloca como a sexta maior startup dos Estados Unidos. Os fundadores da empresa também estão aí na tela e o mais famoso vocês já reconheceram que é Elon Musk, né? Elon Musk, enfim. Essa figura controversa aí dos caras mais ricos, se não o mais rico do mundo aí com as empresas que ele detém. Nessa próxima imagem, a gente vê um negócio impressionante, que é a velocidade que o ChatGPT chegou a 100 milhões de usuários, ultrapassando o TikTok e ficando bem distante dos demais, como a gente pode ver aí. É impressionante pensar que ele atingiu 100 milhões de pessoas cadastradas em apenas 2 meses. E aí vamos voltar aqui para um pouco dos conceitos, do que forma o chat e o GPT, tá? Vamos dar uma dividida. Chatbot, que é o que o ChatGPT todo mundo já deve ter encontrado em algum atendimento, seja qual ele for, pedindo uma pizza no banco, enfim. Todo mundo já deve ter se deparado com o chatbot. E vocês sabem o quão precário ele ainda é. Por que ele é assim? Porque ele não é inteligente. Ou seja, ele é programado para dar algumas respostas previstas. Mesmo as pesquisas do Google, se a gente olhar via tags, né, via palavras-chave, elas não são muito precisas. Quem souber manipular o SEO, né, o Search Engine Operation, consegue ser visualizado primeiro e às vezes com conteúdo pior. Então não é porque você tem um conteúdo mais relevante ou mais elaborado que você vai sair na frente. Sai na frente quem entende o SEO e faz aparecer o conteúdo em primeiro, tá bom? Já com o ChatGPT, que é uma inteligência artificial, como a gente falou no começo, generativa, o conceito do chatbot ganha outro nível. Segundo Alan Turing, quem não conhece é o pai da computação, aliás tem aquele filme O Jogo da Imitação, que é muito bom, quem não assistiu assista. A máquina, segundo Turing, segundo o teste de Turing, a máquina se tornaria inteligente quando conversasse com um ser humano e ele não saberia distinguir se falou com uma máquina ou não. Então, tem até um exemplo do Google, da assistente de voz do Google, ligando para marcar um corte de cabelo. É só você colocar no Google aí, Google corte de cabelo, que
ela liga para um estabelecimento e marca um corte de cabelo. Ou seja, a pessoa que ela marcou o corte como se fosse para um outro ser humano, não percebeu que estava falando com uma máquina. Ou seja, segundo Turing, que é o pai da computação, Alan Turing, aí você tem uma inteligência. Você foi ludibriado pela máquina, tá bom? Então, nessa próxima imagem aqui, ó, a gente vai decupar o ChatGPT. Chat todos já conhecem, nada mais é do que um robô programado para conversar ou realizar um atendimento interagindo com um ser humano, tá bom? Então, esse é o conceito de chat, realizar essa conversa. O ChatGPT é um bot. Vamos entender o conceito de bot. É um robô sem um corpo definido, tá certo? Então, a gente vai colocar alguns exemplos aí na tela, de algumas imagens, para a gente entender bem o conceito do bot, do robô bot. Temos os robôs que puxam dados da internet, ou seja, eles puxam dados da internet via scrap, crawler, e reúnem esses dados e passam para o programador ter mais facilidade. Você tem o RPA, que é o Robotic Processing Automation, que ele pode ser programado para fazer ações repetidas em sua maioria. Então, algo que o ser humano faz diariamente, só ações muito repetitivas, você programa esse robozinho que ele faz essa parte para você. Tem a Magalu, que é um avatar muito conhecido, talvez o bot mais famoso do Brasil. E temos o Chatbot, que nada mais é do que o robô que conversa, tá certo? Então, o bot é um robô sem o corpo definido, ok? Você tem o Cyborg, que é um robô com um corpo definido. Você tem o Android, que é um robô que tem traços masculinos, certo? Então, o bot, ele é um robô sem esse corpo definido. Agora que a gente entendeu a parte do chat, vamos passar para o GPT, para a segunda parte, que é o Generative Pre-Trained Transformer, tá? Então, vamos olhar para essa imagem, a gente vê os principais campos da inteligência artificial e vamos focar em duas áreas que o ChatGPT se baseia, que são a NLP, aí está em português, mas normalmente é falado em inglês, que é a Natural Language Programming, ou seja, que é o processo de linguagem natural, e o famoso Machine Learning, o aprendizado de máquina, tá? A Alexa e a Siri são os maiores exemplos do processamento de linguagem natural, que nada mais é do que a inteligência que é treinada na linguagem humana. Linguagem natural é a linguagem do ser humano, seja ela em qual língua for. Então você vai treinar essa inteligência com muitos dados com base na linguagem humana, para ela conseguir interagir, seja via texto ou via voz, com o ser humano. Perfeito? Já o Machine Learning é a forma do chat aprender. Sempre que damos, por exemplo, um like para uma resposta, você pergunta alguma coisa para o ChatGPT, ele respondeu, tem um joinha e um negativinho ali. Se você dá um joinha, você ensinou ele por reforço. Você fez uma pesquisa, ele deu o que você queria, você deu o joinha, ele sabe que ele está correto. Se você deu um negativo, ele sabe que ele está errado e ele aprende com aquilo para não repetir o erro, tá? Agora, você imagina essa escala global de aprendizado e o tanto que esse chat GPT não aprende de forma rápida. Porque a gente acabou de ver que ele chegou a 100 milhões de usuários, foi a tecnologia que mais chegou rápido nos 100 milhões de usuários. Imagina todo mundo interagindo e todo mundo ensinando ele diariamente, fora toda a base de treinamento que ele teve, tá? Então, para entender essa capacidade do ChatGPT, a gente vai olhar essa outra imagem e vai ver, tem a 3,5 aí, mas eu vou focar na 4, que é a última. A versão 4 é atual para quem paga a plataforma, tá? Eu acho que são $20 ali que são pagos, você consegue interagir com a versão 4. E essa inteligência generativa, na versão 4, pode olhar aí na imagem que ela usa trilhões de parâmetros. Parâmetros são toda a receitinha, todos os algoritmos que foi passado para ele. Sempre em cima do Machine Learning, que é o aprendizado de máquina, e do Natural Language Process. Ou seja, ele vai aprendendo com trilhões de parâmetros, ele foi treinado com trilhões de parâmetros e ele vai aprendendo diariamente com milhões de pesquisas realizadas pelo mundo. E o mais
impressionante das inteligências artificiais generativas é que elas são capazes de criar, tá? Elas criam. Então, com base em todos esses dados, elas criam uma imagem, elas criam um texto, algo que a gente nunca imaginou aí num passado recente que fosse possível. Mas vamos entender o que é o generativo, tá? Então, é um tipo de inteligência artificial capaz de gerar novas informações a partir de dados previamente analisados. Ela utiliza técnicas de aprendizado de máquina, machine learning, para criar modelos e simulações que permitem a criação de novas imagens, textos, sons e outros tipos de dados. Essa técnica pode ser usada em áreas como arte, design, música, criação de jogos e diversas outras. A inteligência artificial generativa ela tem o potencial de ser uma ferramenta muito poderosa e, ao mesmo tempo, útil para diversas aplicações práticas. Tá? E aí a gente se pergunta, esse treinamento todo que a gente falou, essa quantidade de dados, como ela ficou tão inteligente? A gente vai ver nessa próxima imagem. Como a gente já falou, os dados são o combustível das inteligências artificiais. E olha o tanto que ele consumiu de dados em seu treinamento. Veja o quanto ele estudou. Todos esses dados alimentaram o modelo do ChatGPT, que nesse caso aqui é o Large Language Model, ou seja, um modelo de grande linguagem. A OpenAI diz que gastou $1 só no treinamento do chat. E vale ressaltar que, além do treinamento, ele aprendeu por reforço humano, como a gente já falou aqui. Então, além de toda essa base que a gente viu aí na tela de treinamento pré-lançamento, ele também aprendeu antes de ser lançado com humanos, por reforço. O humano dizendo para ele onde ele acertou e onde que ele errou. E hoje ele aprende com o mundo diariamente em cada nova pesquisa. Então, para finalizar, a gente vai colocar uma última imagem para a gente entender como que a gente interage com essa inteligência artificial. Seja o ChatGPT, que é texto, seja o Midjourney, que é imagem, ou seja qualquer outro. O curso acadêmico que capacita na arte de perguntar para a máquina é o Prompt Engineer. Então é uma carreira, você é um engenheiro de prompt, tá? Prompt são esses comandos que você dá para a máquina para ela realizar ou criar alguma coisa para você, tá? Mas basicamente tem que ficar 3 coisas na cabeça quando a gente conversa com a máquina, tá? Para a gente interagir da melhor forma com ela. A gente tem que ser objetivo, específico e claro. Sempre que você for falar com ela, ou seja, escrever os prompts, os comandos para essa inteligência artificial generativa, que vai criar alguma coisa para você, algum desejo, alguma arte, algum texto, qualquer coisa que você queira, seja objetivo, seja específico e muito claro, ok? Com essas poucas nuances que vocês viram aqui, vocês conseguem ter o melhor aproveitamento da inteligência artificial, ok? Então, por hoje é isso, galera. Ficou um conteúdo bem denso aí, mas eu acredito que a gente conseguiu esmiuçar e entender mesmo o que é o ChatGPT. Além de ser aquele front-end, além de ser aquela página que a gente enxerga, que a gente interage, o que está por trás, como ele foi treinado, quem fundou, quanto ele custa e todos os processos que a gente precisa fazer para interagir com ele, para interagir e entender como esse machine learning, esse aprendizado de máquina e essa linguagem, esse processamento de linguagem natural convergem para gerar essa aplicação aí que, cara, eu sou muito grato por estar vivendo nessa época, porque eu não compactuo da informação as inteligências vão tirar o nosso emprego. Com certeza tem que olhar com carinho para isso, mas a gente tem que proteger o ser humano e não o emprego. Então, se o ser humano entender como funciona, e é por isso que a gente traz esse conteúdo aqui para vocês, entender tudo que tem por trás, ela vira um aliado, você anda junto com ela, e aí você vai conseguir criar muito mais, porque você para com o trabalho repetitivo e você tem espaço para fazer o que a gente foi feito para fazer, que é pensar e criar, tá bom? Então, essa é a maneira que eu vejo, e eu tento trazer aqui da forma mais didática e mais clara possível para aproximar
vocês e a todo mundo que nos assiste aqui dessas novas tecnologias que vão dar vida ao Web3 e ao metaverso. Tá bom, galera? É isso aí. Esse foi o vídeo decupando o ChatGPT. Até a próxima.